Olá, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Hoje, quarta-feira, 25/8/2021. Bom, a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo, nós iremos fazer a correção do exercício da quarta-feira passada, né? E na sequência, nós vamos falar e conhecer um pouquinho sobre os tipos de linguagem, né? Linguagem formal e linguagem informal, que são alguns tipos de falas, né, no texto abordado na abertura desse capítulo, né? Nós tivemos aí alguns diálogos entre os alunos e nós vamos analisar um pouquinho e conhecer e diferenciar esse tipo de linguagem, certo? Bom, então, deixa eu voltar aqui para a gente inicialmente fazer a correção. Depois eu retomo para a nossa atividade de hoje, certo? Primeiro vocês corrijam comigo. Bom, a atividade da aula passada foi essa daqui, né? Que está lá na página 87, ok? Então, vamos lá. A questão 7, ela pede aqui para reler a opinião de Rinalda, né? Rinalda foi aquela aluna que deu a opinião e colocou outro assunto diferente, né? Ela disse que usou até um tipo de linguagem aqui, cada um na sua e tal, e já entra no assunto também da questão do uniforme, que gerou todo aquele comentário que a professora teve que retomar para um novo assunto, né? Então, vamos lá. A vez de Rinalda. Cada um na sua. Na sua? Como? Eu na minha, a senhora na sua, cada uma na dele. Entende? Explique melhor. O negócio é o seguinte, se a senhora vai vir de pantalona, venha. Se eu quero vir de midi, de max, de short, venho. Uniforme é papo furado. Você foi além da pergunta, Rinaldo. Então é a favor? Evidente, então ela afirma, né? Cada um curtindo à vontade. Pronto, aí aqui nas alternativas abaixo, ó, essa letra A, ele pediu o seguinte, ó, indique a afirmativa correta sobre Rinaldo. Ou seja, nós temos aqui 3 itens e eu pedi para vocês escolherem um, apenas um item, né? Vamos analisar aqui o item 1. Ela desviou-se do assunto que estava em votação. Ó, vamos ficar com essa primeira opção, certo? Ela desvia, ela coloca até um assunto novo. Eu falei até, inclusive, tirando dúvida com alguns alunos, que ao chegarem nessa letra C, ela responderia a letra A, né? Ela evidenciaria aqui o que foi perguntado na letra A, ok? Então, olha só, item 2, ela não foi sincera com a professora. Não, ela falou a opinião dela, né? Não tem nada a ver com sinceridade. E 3, ela não quis participar da votação. Ela participou, né? Ela não se omitiu, porém, ela colocou um novo assunto em votação, né? Ela colocou um novo assunto, que foi a questão dos uniformes. Então, aqui é item 1. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Questão 7, letra A. As respostas. Então, vamos lá. Afirmativa. E é isso. É assim. Na letra B, dá para a gente observar por aqui. As falas de Rinaldo dão a entender que ela é a favor ou contra o uso da calça comprida pelas professoras. Explique. Pela fala dela, pessoal, ela coloca até aqui, ó, vou só subir um pouquinho para a gente analisar. Ó, você vai além da pergunta, Rinaldo. Então, é a favor? Evidente, cada um curtindo à vontade. Então, ela afirma que sim, né? Evidente é a mesma coisa dizer que sim. Então, letra B. A favor. Bom, aí ele pergunta assim, ó, explique. Aí a gente pode colocar assim, porque na fala dela, né, a fala de Rinalda dá a entender que ela é a favor, né? E aí a gente pode colocar assim, ó, na fala dela, ela cita que ela coloca certo até assim, né? Evidente e que cada
Cada um deve usar o que cada um deve usar da vontade. Seria mais ou menos assim. Certo? Ok. Vamos aqui para a letra C, que já está aqui na parte de cima, né? Qual foi o novo assunto colocado em discussão por Rinalda? Ó, o novo assunto é justamente quando ela fala isso aqui, ó. Vou voltar só um pouquinho para a gente analisar, ó. Uniforme é papo furado. Então, assim, o novo assunto que ela entrou colocou, né, para o debate, foi a questão do uniforme. Então, letra C, qual foi o assunto? Deixa eu ver aqui. Qual o novo assunto colocado por discussão em Rinaldo? Então, a gente pode colocar o uso de uniforme na escola. Lembrando que muitas vezes o que eu corrijo aqui tem a ver com as respostas que vocês me enviaram, certo? Então, não precisa apagar. Muitas pessoas colocaram lá uniforme, tá correto, certo? Aí nessa oitava, pessoal, aqui, ó, é só para a gente escolher também uma alternativa. Até aqui você já teve a oportunidade de ler textos bastante diferentes. E provavelmente percebeu que cada um deles abordou determinado conteúdo, organizou-se de um modo próprio e apresentou diferentes intenções e linguagem específica. Indique a afirmativa que melhor revela a característica predominante na construção do texto na escola. Lembrando que o texto na escola é um gênero textual crônica. Isso que eu abordei na nossa primeira aula com esse texto, né? Então, a crônica é aquele gênero textual que geralmente está sobre uma narrativa, né? E traz aí um episódio do cotidiano, um episódio do dia a dia, certo? Então, ele pode vir com seu requinte, né, de imaginação, mas ele vai estar sempre embasado em algo corriqueiro, que acontece no dia a dia, certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui qual é a alternativa que tem a ver com essa relação. Ó, item A. O texto teve como predominância a descrição de diferentes comportamentos em relação ao mesmo fato. Não é bem isso aqui, pessoal, porque nós estamos buscando característica predominante na construção do texto, né? Então, olha só. 2. O texto teve como predominância a narração de fatos ocorridos em uma situação cotidiana. Eu já vou ficar com isso aqui porque, ó, tem a ver com a característica predominante do texto crônica, né? Só para enfatizar o 3 aqui, ó, o texto teve como predominância argumentos contrários ao uso do uniforme escolar. Eu vi que teve alguns alunos que enviaram com essa resposta, né? E a gente sabe que o argumento contrário foram poucos, né? Foi o que gerou o final do texto. Então, assim, o item correto é o item 2. Então, eu vou colocar aqui oitava questão, a afirmativa 2, beleza? Pronto, ficou assim. Vocês podem pausar aí e verificar a de vocês, ok? Atividade bem simples da aula passada. Pausem o vídeo, observe as respostas de vocês, se está tudo ok. Ficando tudo ok, clica em continuar para a gente ir para a nossa ação de hoje, certo? Já vou preparando ela aqui. Pronto, chegando aqui na nossa ação de hoje, né? Nós vamos... o nosso objetivo é a gente diferenciar a linguagem formal e informal. Procedimento que eu já coloquei aqui, ó, o primeiro passo, a correção do exercício, né? Na aula passada. E o segundo passo aqui, apresentar esse tipo de linguagem formal e informal que está lá na página 88, certo, pessoal? Então, vocês, com o livro de português, vocês vão observar a partir da 88, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal e informal. Esse contexto aqui, ele vai estar lá na página 89. Eu retirei essa imagem da página 89, mas vocês podem ler desde o princípio do exercício até essa observação aqui que eu estou apresentando para vocês do livro, certo? Bom, então assim, como eu tinha colocado, no texto, né, nós temos falas das crianças, nós temos as falas da professora, um texto construído através de um diálogo, né, entre os personagens envolvidos.
E quando se coloca falas, é super normal e algumas transcrição da oralidade, né? Esse tipo de linguagem ele é comum em narrativas, né? Em conto, onde apresentam fala de personagem. Porque muitas vezes a parte escrita, ela também herda desses contextos de fala. E com isso a gente pode usar alguns termos, algumas palavras que não são de uso formal, né? Mas que fazem essa função de comunicar, ok? Então, olha só, acompanhem comigo. De acordo com a situação e a circunstância em que nos encontramos, falamos ou escrevemos de formas diferentes. Para adequar nossa linguagem à situação de comunicação, nós devemos considerar aspectos como o uso que está sendo tratado, o estado emocional de quem se comunica, o grau de intimidade, isso é importante, né? E o tipo de relação entre as pessoas, falante e o ouvinte ou escritor. E o lugar em que se encontram, dentre outras. Por exemplo, se você vai falar ou escrever para uma autoridade, então você não pode escrever da forma que você escreve para o seu colega, né? Se você vai falar com os seus amigos, vocês podem usar um tipo de linguagem, né? Que há um entendimento, mas quando você vai falar com alguém, uma autoridade, uma pessoa mais velha, o ideal é que você use uma linguagem mais adequada, né? Mais correta. Então, isso são diferentes, essas variações linguísticas que existem na comunicação, né? Então, dependendo dessa situação, nós usamos a linguagem formal e a linguagem informal, certo? Vamos ver aqui diferenciar cada uma delas. Na linguagem formal, ela é presente em situações de maior formalidade, é elaborada e geralmente apresenta um conteúdo mais complexo ou um vocabulário técnico, né? É ela que a norma gramatical vai reger, né? Então, a linguagem informal ela vai estar dentro daquilo que é correto de uso da língua, né? Correto entre aspas, porque a finalidade da língua é comunicar, né? E nela há uma maior preocupação com a norma padrão, com aquilo que é normativo, né? Com aquilo que é de acordo com a gramática, as adequações verbais, né? Ao uso formal e técnico dessas palavras da forma como é para ser. A linguagem informal, pessoal, é aquela que fala imediata e no dia a dia, né? Aquela linguagem que nós utilizamos com os amigos, né? Com familiares, onde a gente usa essas abreviações como pra em vez de para, como tá em vez de está. Então, são essas informalidades que migram também para a parte escrita, né? Isso não significa dizer que você pode utilizar a todo momento esse tipo de linguagem, né? Então, ao escrever uma redação, um texto mais formal, você deve prezar pela linguagem formal. Se você vai escrever uma fala de um personagem, aí sim na fala do personagem você pode utilizar-se de uma linguagem mais imediata, né? De uma linguagem mais informal, ok? Então, a linguagem informal, ela é mais simples, ela é espontânea e pode gerar o uso de gírias. Ela é bastante usada com familiares e pessoas com quem se compartilham momentos que não exigem tanta formalidade. Então, um bilhete, um recadinho, né? As conversas orais, elas passam por exigências informais, né? Então, a questão do imediatismo, essa função comunicativa ela vai ser exigida, certo? Linguagem formal, resumindo, é a norma padrão da língua, né? Como ela deve ser escrita e falada da forma correta, entre aspas, né? A linguagem informal é aquela que é a linguagem propícia da fala, né? Onde eu tenho lá contextos informais, as gírias, essas reduções de palavras, ok? São exemplos, as mensagens via WhatsApp, né? Nós usamos com algumas abreviações, alguns grupos utilizam umas abreviações até um pouco mais difícil para outras pessoas entenderem,
Então, isso é um contexto aí de linguagem informal, ok? Dentro do meio de comunicação. Bom, aí a atividade, pessoal, vocês vão ficar aí com a questão 1. Ela inicia na página 88 e finaliza lá na 89, certo? Acompanhem que eu vou explicar bem direitinho por aqui. Ó, a número 1, que está aqui na página 89, ele vai tratar um pouquinho assim. No texto, na escola, encontramos palavras e expressões que costumam ser usadas em situações informais da comunicação. Veja, ele trouxe aqui 3 frases com as palavrinhas que estão em negrito, né? Ele colocou aqui, uniforme é papo furado. A expressão papo furado aqui, ó, é uma gíria, né? Quer dizer que uniforme é fora de moda. Queria dizer mais ou menos isso. Então, essa expressão papo furado é uma expressão informal, né? Porque mini saia é muito mais bacana. A palavra bacana, ela traz aqui um contexto informal, né? Num contexto mais formal, ele poderia dizer que porque mini saia é muito mais bonita, muito mais agradável. Seria palavras mais coerentes para um contexto formal, né? E a terceira expressão ele colocou assim, ó, cada um na sua. Essa expressão cada um na sua é uma expressão informal, né? Que em vez disso, na linguagem informal, poderia colocar assim, cada pessoa deve vestir do seu jeito. Seria mais ou menos esse contexto lá, de uma forma mais erudita, né? Mais normativa no texto, certo? Aí as questões, as alternativas vão estar na outra página. Vocês podem colocar da forma que está. É interessante anotar também isso aqui, ó, para facilitar a compreensão de vocês nas outras questões. Agora reflita e responda. Letra A. Em sua opinião, os termos em destaque foram empregados adequadamente pelos personagens da situação de comunicação e por quê? Bom, pessoal, considerem aí que o cenário onde se passa essas falas é na escola, né? E então, assim, os alunos na sala de aula, geralmente eles costumam usar essa linguagem mais própria dele, né? Somente o professor que vai utilizar uma linguagem mais adequada ao contexto, né? Mais normativa, mas os alunos, vocês geralmente se tratam como uma linguagem mais do dia a dia, né? Então, na opinião de vocês, esses termos foram empregados adequadamente à situação? Aí vocês explicam o porquê, certo? Letra B. Se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso do uniforme em um seminário organizado por várias escolas, seria adequado dizer uniforme é papo furado? Por quê? Agora, veja que a letra B, pessoal, ela vai mexer aqui com outro contexto, outra situação, né? Então, ó, se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso do uniforme em um seminário organizado por várias escolas, ou seja, você estaria apresentando para várias pessoas, para uma plateia, essa expressão aqui, uniforme é papo furado, seria uma expressão adequada? Aí vocês vão responder se sim ou não e justificar com o porquê, certo? Na letra C, vocês vão escolher aqui indique as situações. Então, aqui vai ter mais de uma alternativa, certo, pessoal? Ó, tá no plural. Ó. Indique as situações de comunicação em que você considera adequado empregar as expressões papo furado e justifique. Então, basta vocês escolherem aqui, certo? Então, olha só. Lembrando que aqui vocês vão escolher mais de um item, mais de uma afirmativa, certo? Indique as situações de comunicação em que você considera adequado empregar essa expressão papo furado. Aí ele colocou aqui no item 1, ó, audiência com o juiz, você vai falar isso para a frente de um juiz, né, uma autoridade. B, bate-papo com amigos. 3, entrevista em programa de TV destinado a público jovem. 4, entrevista de emprego. Então, aqui pode ter mais de uma possibilidade, né? Uma ou duas. A gente prevê mais ou menos esse contato aqui, né? Com duas alternativas que seja adequado ao uso da expressão papo furado. E nessa letra D aqui, pessoal, ó,
vocês vão precisar reescrever essas falas aqui, né? Ó, vocês vão pegar essas 3 frases, é mais ou menos como no início aqui eu já expliquei. Vocês vão reescrever essas frases aqui, retirando o que está em negrito, né? E escrevendo da forma formal. Por exemplo, uniforme é papo furado. Em vez de papo furado, vocês vão colocar algo mais correto dentro da norma, né? Seria mais ou menos assim, uniforme está fora de moda. Seria mais ou menos dentro desse contexto, né? Só ler aqui para vocês. Ó, D. Se você tivesse de reescrever as falas do texto que estão destacadas no quadro do início dessa atividade, utilizando uma linguagem mais formal, como elas ficariam? Então, vocês vão reescrever essas falas aqui, trazendo agora para uma linguagem mais formal, ok? Porque mini saia é muito mais bonita, muito mais adequada, em vez de bacana. Esse cada um na sua. Vocês vão ter com essa ideia aí de cada pessoa usa a roupa que quer, seria mais ou menos dentro desse contexto do que pede lá o texto, né? Trazendo de uma maneira mais formal, mais padronizada. Ok, pessoal? Bom, então nossa atividade é essa. Eu aguardo as devolutivas e também qualquer dúvida eu vou estar disponível para vocês, certo? Um abraço, fiquem com Deus, e a gente se encontra logo logo, certo?